Fala, aprovados! Você sabe o que é escusa de consciência? A escusa de consciência é o direito que a pessoa possui de se recusar a cumprir determinada obrigação ou a praticar certo ato por ser ele contrário às suas crenças religiosas ou à sua convicção filosófica ou política. Trata-se de um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal. Vale ressaltar que caso a pessoa se recuse a praticar determinado ato ou determinada obrigação, usando da escusa de consciência, a própria Constituição Federal determina a ele cumprir uma obrigação alternativa, fazer uma prestação alternativa que deve ser fixada em lei. Caso se recuse a cumprir a obrigação originária e também a prestação alternativa, o indivíduo poderá ter seus direitos políticos suspensos, nos termos do artigo 15, inciso 4º, também da Constituição Federal de 1988. O exemplo mais comum de uso da escusa de consciência é a participação na guerra ou serviço militar. Imagine que determinada pessoa se recuse ao alistamento para o serviço militar obrigatório. Neste caso, a própria Constituição determina que ele fica dispensado de praticar atividades essencialmente militares, exemplo, treino de tiro, mas terá que cumprir o serviço alternativo, nos termos do artigo 143, parágrafo 1º da Constituição Federal, e o serviço militar obrigatório é regulado pela Lei 8239 de 91. Outro exemplo, participação como jurado, atividades escolares em dia de guarda religiosa. Agora vamos pensar no seguinte caso. Pedro se inscreveu no concurso de agente de segurança de um órgão público. Após ser aprovado na prova objetiva, ele foi convocado para fazer o TAF, o teste físico. Como eram muitos candidatos, os testes foram divididos em 2 dias, um no sábado e outro no domingo. Então, do grupo A iria fazer o TAF no sábado, o grupo B faria o TAF no domingo. Só que Pedro foi sorteado para fazer a prova no sábado. E Pedro é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E segundo a crença dessa instituição, o sábado é dia de guarda religiosa, de forma que não é recomendável que os membros da igreja estudem ou trabalhem nos sábados. Sábado é dia de dedicação religiosa, de orações e atividades não mundanas. Diante disso, Pedro fez um pedido para a administração para fazer sua prova no domingo, e isso foi negado pela administração pública. Aí ele impetrou mandado de segurança para que seu teste físico fosse realizado no domingo, com base na sua crença religiosa. O caso chegou até o STF, e o STF disse que sim, o pedido de Pedro pode ser acolhido. E segundo entendeu o STF, no informativo 1000, tema de repercussão geral 386, nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade na alteração, a preservação da igualdade entre os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. Como a própria administração já tinha dividido os candidatos em 2 grupos, e trata-se de um TAF, ou seja, não é um conhecimento, a prova não vai vazar, não teria por que obrigar a Pedro a fazer a prova no sábado, mesmo ele tendo invocado a sua escusa de consciência. Não haveria ônus nenhum para a administração, que já ia fazer o TAF no domingo. Mas aí você responde, o Estado é laico. A administração pública não poderia indeferir esse pedido alegando a laicidade do Estado? A resposta é não. O Estado brasileiro é laico, não confessional. Ou seja, ele não tem uma religião oficial. Isso está no artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal. Assim, por força desse princípio, o Estado brasileiro não pode estar associado a uma religião específica, nem para proteção, nem para perseguição. Mas isso não impõe o Estado a ter uma conduta negativa em face da proteção religiosa, porque a própria Constituição, em seu artigo 5º, inciso 6º, assegura a liberdade religiosa. E a separação entre Estado brasileiro e religião não é absoluta. Assim, o Estado deve proteger a liberdade religiosa, a diversidade religiosa, em sua mais ampla dimensão. Isso se inclui a liberdade religiosa e o direito de culto. Então, a separação entre o Estado e religião não pode implicar o isolamento daqueles que guardem uma religião em sua esfera privada. E eles também não podem ser privados de seus direitos, em razão de sua crença ou, inclusive, descrença religiosa. Salvo, é claro, se a invocar para não cumprir uma obrigação legalmente prevista e se recusar a prestação alternativa. Aí vamos pensar também em outra hipótese. Maria é professora concursada na rede pública de ensino. Aí no planejamento do ano letivo,
é dado a Maria que as aulas dela seriam às segundas-feiras à noite, às quartas-feiras à noite e nas sextas-feiras à noite, período de 18 a 22 horas. Só que Maria também é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E conforme a sua crença religiosa, ela se sente impossibilitada de realizar atividades profissionais ou acadêmicas no período entre o pôr do sol de sexta e o pôr do sol do sábado. E aí ela pediu à administração pública que sua carga horária semanal não abrangesse as aulas noturnas na sexta-feira. E segundo o STF, esse pedido também pode ser acolhido. De novo, informativo 1000, tema 386. Nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, é possível a administração pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam a escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração e não se caracterize ônus desproporcional à administração pública, além de não caracterizar também o desvirtuamento do exercício de suas funções, e a administração pública deve decidir de maneira fundamentada. Bom, aprovados? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, deixe o like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todas as aulas, dicas, atualizações jurisprudenciais, tudo para seu concurso. Também siga a gente no Instagram, @deltatiagopaixão, dá uma olhada no meu site, www.voseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link você vai encontrar na descrição deste vídeo.